E eu fico muito feliz, porque a gente precisa de informação. A gente sabe e não faz, né? Você vê que o índice de vacina de meningite está caindo. Então, e essa doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, já contagiou mais de 1 milhão de pessoas nos últimos 20 anos. Olha que coisa séria. A meningite é um processo inflamatório das meninges que pode ser causado por vírus ou bactérias. E aí, hoje a gente vai entender melhor sobre essa doença, vai ter oportunidade de falar sobre prevenção, tratamento, com o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, que já está aqui e trouxe pra gente cérebros. Doutor, venha pra cá. Que bom, senhor. Tudo bem? Traz boa tarde, todas essas mais uma possibilidades vez. para a gente entender o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente tem aqui a medula, tem o cérebro, tem a nossa coluna vertebral. Que coisa boa. Então, vamos lá. Primeiro, para começar, né, o que é meningite? Então, vamos lá. O cérebro, ele é envolto por algumas membranas, tá? Que nos protege. O osso e algumas membranas em volta do cérebro. Cérebro e toda a coluna. Então, essa proteção vai formar como um acolchoado para o cérebro. Mas entre essas membranas existe um líquido que chama líquor, o líquido cérebro-espinhal. Então, através de algum processo infeccioso que nós temos, ou da garganta, ou alguma infecção intestinal, ou infecção labial, tem a doença também, AIDS, alguma coisa vai cair no sangue. Cair no sangue, ele vai se espalhar pelos vasos. E o cérebro também tem uma irrigação importante, né? Então ele tem que puxar todos aqueles nutrientes para poder ser nutrido também. Então se eu tenho uma infecção no sangue, ele vai passar uma barreira entre o sangue e o cérebro. Só que ao passar, ele vai passar no meio desse líquor. E aí esse líquor vai infectar, vai inflamar e vai estar infectado. Ou por bactéria, ou por vírus, ou por parasitas, ou por N coisas, até por substâncias. E aí vai levar o que chama IT, inflamação. Né? Inflamação da meninge, chama-se meningite. Onde ficam as meninges? Então as meninges, nós temos 3 tipos de meninges. Tem a meninge mais externa, que chama dura mater. Ela é espessa, fica grudada com o osso. Embaixo fica uma membrana chamada aracnoide. Ela tem esse nome de aracnoide, que ela parece uma teinha de aranha. Tá? E tem uma outra meninge que fica grudada no cérebro, que é bem fininha, pia mater. Então são todas na cabeça? Todas em volta do encéfalo. Então tem dentro dura, aracnoide e a pia mater. Mas esse líquor que protege, que ajuda a nutrir e que também tira as substâncias do cérebro, fica entre a pia mater, que está grudada, e essa aracnoide. Então ali é que circula o líquor todo, no cérebro até na própria coluna. Então, estando inflamado, ou vírus, ou uma bactéria, ou substâncias, ou células tumorais, ou vírus do HIV, outras substâncias, a cisticercose, que é muito comum da carne de porco, o vírus labial e outras bactérias vão assestar, vão ficar nessa região, vai dar uma inflamação e o paciente vai ter uma queixa. Nós sabemos hoje em dia, nesse período que está frio, né? Todos nós estamos com frio esses dias, nós temos mais aglomerações nas escolas, nos quartéis, nos asilos, né? As pessoas se acumulam mais em bares. Então, olha só o quanto que nós transmitimos através da via oral. Através de pequenas gotículas que nós espirramos, nós tossimos, e você transmite aquilo que está eventualmente na sua orofaringe, que é boca, laringe e tudo mais, você transmite o vírus para outra pessoa, principalmente se está em contato direto, até mesmo no beijo. Você pode transmitir se você for portador. Agora, deixa eu só entender, existem possibilidades diversas? São vários vírus que podem ocasionar uma meningite? Então nós temos as causas da meningite. Nós temos as virais, vírus, que é bem comum em criança. Vamos lá, os vírus que são comuns de causarem meningite. Cachumba, sarampo, rubéola, né? O próprio vírus no adulto já maior, vírus do herpes labial, herpes genital. Então, da herpes não é o mesmo da catapora? É o vírus da catapora. É o mesmo? Também tem vírus da catapora. Não, o herpes labial não. Ele pertence a um grupo
diferente de vírus, mas o da catapora é o vírus da catapora, né? Que ele vai eventualmente passar pela meninge e dar meningite Então, peraí, também. todos esses vírus podem ocasionar uma meningite? Podem, dependendo da quantidade de vírus que chega no organismo, dependendo da resistência do organismo também. Se a resistência estiver baixa, esse vírus vai Então, infectar. uma das causas é viral. A segunda, bacteriana, né? São bactérias. Entre as bactérias, nós temos lá, vou dar um exemplo bem típico que todo mundo conhece, a Neisseria meningitis, que causou a doença meningocócica, né? Que meningite bacteriana mata. Então, é uma emergência médica. É emergência médica. Então, neurologista, neurocirurgião, pediatra, clínicos gerais, todos têm que saber bem isso. Mas a meningite bacteriana, ela mata ou ela pode matar? Tem tratamento para ela? Primeiro, você tem que fazer um diagnóstico rápido se é meningite. Nós vamos falar como é que o paciente chega ao hospital e qual a queixa do paciente. Então, você tem que fazer um diagnóstico rápido, questão de horas. A partir do momento que você faz um diagnóstico clínico, você tem que fazer uma pesquisa de laboratorial confirmando se é ou não meningite. Tá? E segundo, você já trata de quando o paciente já chega. De bate pronto, porque senão você pode perder esse paciente. Não, você pode perder esse paciente. Então vamos, atenção agora, porque o assunto é muito sério e a dor é gigante, né? Você perder alguém, perder um filho por conta de uma meningite bacteriana é uma dor incalculável. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu era criança ainda, perdi uma priminha de meningite bacteriana e ela tinha só 1 ano e meio de vida. É um sofrimento muito grande e pode ser evitado. Então, é uma emergência médica. Vamos lá. Quais são os sintomas de que a criança pode estar com uma meningite? Isso é para você guardar para o resto da sua vida. Isso é verdade. Então, tem aquela criança bem pequenininha, tem a criança maior e também tem um adulto, né? Então, na criança menor, é aquele bebê, até vamos lá, aos 3 meses. Ela alimenta pouco, ela está irritada, ela está sonolenta e, eventualmente, ela não interage com os pais. E aí você vai pesquisar, o pescocinho pode estar rígido. Se ela é muito pequenininha, a fontanela, às vezes, ela fica tensa, que a gente chama, ela sobe, fica abaulada, né? Febre, pode ter vômitos. Febre de quanto? É variado. A meningite bacteriana causa mais febre do que a meningite viral. Tá. E às vezes a criança tem uma meningite viral e não tem febre. Tá, mas a bacteriana, ela vai ter febre sempre? Geralmente vai ter febre, Tá. Febre elevada. Agora, também depende da resistência do organismo. Se a pessoa tem um tumor, se a resistência está baixa, ela pode manifestar com febre, não, mas a febre é o principal sinal. Tá. Você falou de vômito. Vômitos, aquele vômito que a criança, o adulto, o adolescente, ele vai vomitar mesmo sem alimentar. O que nós chamamos de vômitos em jato. De repente, ela está conversando, está sentadinha, está deitada, de repente ela vomita de uma forma de um jato. Então, a dor de cabeça, a febre, os vômitos, a rigidez de nuca, o estado de consciência da criança ou do adulto ou do adolescente. Ele não interage, não quer ir na escola, quer ficar só deitadinho. E, eventualmente, ele vai piorando, vai evoluindo o que a gente chama de torpor, coma e pode morrer, se não for feito o diagnóstico rápido. Então, e aí é importante a gente saber e também cobrar um exame mais minucioso, né? Primeiro, porque me marcou muito quando eu perdi essa minha prima, porque eu me lembro da minha tia ter levado essa menina no hospital, o médico examinou, pode ir para casa. E não podia, ela estava com meningite bacteriana. Então, é bom saber os sinais, até pra gente falar assim, não, doutor, vamos fazer o exame, será que não pode ser uma meningite? Tem horas que a gente precisa agir, né? Sim, com certeza, e exigir do profissional. Tá? Que tipo de exame vai fazer o diagnóstico mais preciso? Primeiro, o exame clínico, tendo esses sinais todos, né? Tem a rigidez de nuca, o nível de consciência, se a criancinha está com a fontanela abaulada ou não. E aí você vai fazer os exames gerais. Se eu tenho febre, fazer um hemograma, fazer um exame de urina, ver se não tem um foco de pulmão, uma pneumonia que possa estar levando também a meningite, ver a orofaringe, examinar a pele como um todo da criança, tirar a roupa da criança ou do adulto, examinar mesmo. Porque às vezes na doença meningocócica você tem lesões na pele e às vezes você não tem aquela meningite franca ainda. E a criança pode morrer em 2 horas. Olha. Adulto e criança. E aí, a partir dos exames gerais, o principal
você tem que fazer o exame do líquido da espinha, tá? Então, através de uma agulha, você faz uma punção, ou seja, introduzir uma agulha e colher. Essa agulha fica, né, aqui também, não é só o cérebro que tem líquor, o espaço da medula. Então você vai lá, punciona e colhe esse líquor. Hoje em dia está muito em voga o exame de PCR, né? Então existem laboratórios de líquor importantes que esse resultado é dado num período até de 2 horas. Se é bactéria, se é vírus, e aí já dá uma informação para o médico rapidamente. Ele já, se chegou num pronto-socorro, chegou no hospital, já está recebendo um antibiótico, e aí, com esse resultado, eu vou selecionar melhor o antibiótico a ser dado. Porque no início você dá um antibiótico de amplo espectro para pegar bactérias. O antibiótico não pega vírus, tá? E aí, você tendo a ideia de que é bactéria, você vai certificar e vai dar aquele antibiótico mais específico. Então, através de um PCR, o mesmo PCR que se faz da Covid, né? Mas só que um pouquinho mais sofisticado. Mas também tem outras causas de meningites, por exemplo, a tuberculose, a sífilis, outras bactérias que às vezes você não consegue fazer para o PCR, você colhe esse líquor e semeia num meio que a gente chama meio de cultura. Só que esse meio de cultura vai demorar alguns dias, algumas horas, dias ou às vezes até meses para você saber que bactéria que estava causando. Tem, por exemplo, micobactéria da tuberculose demora a crescer. Então, se eu suspeito, se tem uma história, tem tuberculose no pulmão, tem tuberculose na coluna, eu já vou tratando com os remédios específicos para tuberculose. Tem história de sífilis, eu já vou dando as penicilinas que precisam ser dadas se tem suspeita de sífilis. Paciente que às vezes tem a doença viral, vírus, né? Então, vírus você tem remédio específico para vírus, mas você tem que hidratar, deixar internado, eventualmente observação dentro de uma UTI, dar uma nutrição adequada para a criança, para o adolescente, até mesmo para o adulto, para ele poder ter o suporte, porque se ele piorar, você está em vigilância dentro de uma UTI. Perfeito. Para ele não morrer. Eu disse no comecinho, introduzindo esse assunto, né, que a gente está falando de meningite, que o índice de contaminação aumentou, o índice de vacinação diminuiu. Com isso, eu faço uma conclusão rápida de que o índice de contaminação aumentou nas crianças ou não? Porque não. Se elas deixaram de se vacinar? Não, nessa fase de inverno que nós estamos chegando, como eu falei, as aglomerações são maiores. Então, quem é vacinado pode ter meningite? Pode ter, vai ter uma incidência menor. Se eu vou ser vacinado da cachumba, do sarampo, da rubéola, eu vou ter uma proteção muito maior. Mas a gente sabe que hoje em dia os movimentos anti-vacinas estão aí. Teve até um médico inglês que falava que vacina dava autismo. Aí toda uma comunidade, Nova York, o mundo todo ficou alerta. Esse médico foi cassado. Ainda bem, né? Ainda bem. Né? Ou seja, ele foi contra o movimento. Mas hoje ainda tem essa ideia. E isso está errado. Então, vacina é o que protege. Vacina ainda é o melhor tratamento. Não significa que eu estou vacinado, eu não posso ter uma gripe mais intensa, eu vou ter uma meningite pelo vírus da própria influenza. Posso. Um herpes zoster que está lá meio latente no nosso organismo, eu tenho uma meningite. Quando é herpes zoster, a gente vacina da herpes zoster para os acima de 50 anos, hein? Disponível não no SUS, infelizmente, mas na rede pública. Já está aí, e adulto tem que ser vacinado. Tem que ser, Passou dessa idade, já tem que tomar essa vacina. Porque não só pela doença, porque eu vou voltar um pouquinho a esse assunto, que é outro assunto. O zoster é o vírus da catapora, que ficou adormecido, está adormecido. Aí, se a nossa resistência diminui, ele é ativado. Mesmo para quem já teve catapora quando criança. Mas aí é que está. Quem teve a catapora, ele fica numa estrutura da coluna chamada gânglios, fica adormecido. Então, se eu tenho lá um estresse, uma doença, um tumor, qualquer imunocompetência, né? abaixo da imunidade, ele vai ser reativado. Aí eu posso ter o herpes zoster e até meningite pelo zoster também. Olha lá, coisa séria. A outra, que não podemos esquecer, é o vírus labial.
e o vírus genital, que também 90% da população já tem o anticorpo do vírus labial. Então, de repente, o vírus está lá, eu tenho estresse, eu tenho calor, eu tenho uma febre, uma outra, qualquer doença, de repente eu ativo esse vírus, aí surge o vírus labial, está lá na orofaringe, cai no sangue, espalha, vai para a região próxima ao cérebro e meningite. E pode acontecer assim, desse jeito. E o vírus da herpes causam lesões importantes, principalmente nessas regiões laterais do cérebro, e pode dar sequela. Pode dar necrose no cérebro, sangramento no cérebro. Isso é muito sério, muito então sério. A gente acha que é uma coisa simples. Tudo bem, se eu tenho uma resistência, é ótimo. Mas e se eu não tenho essa resistência? Pois é. E se o vírus foi agressivo? A gente precisa ter muito cuidado, muita atenção. Você falou de sífilis, né? Eu estava lendo outro dia uma matéria explicando que, principalmente os jovens que não viveram a época que a minha juventude, por exemplo, viveu, que foi com o surgimento do HIV, que ficou todo mundo apavorado, negligenciou muito e anda negligenciando muito o uso de preservativo. E, com isso, voltou-se muito o índice de contaminação por sífilis, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis é o que? É bactéria que causa? É um treponema, é uma bactéria. É uma bactéria. Chama treponema, tá? Como a tuberculose também, é um Mycobacterium. Então, o paciente que está imunodeprimido, se ele tem a doença, a AIDS, a resistência está baixa. Então, e ainda não usa todo o preservativo, não tem esse cuidado, então está aumentando, mesmo em jovens, sífilis, tuberculose, criptococose, citomegalovírus. E não tem vacina para essas bactérias? Não, não tem. Tá? A bactéria da tuberculose você tem, mas eu estou falando de um paciente que a gente chama, termo técnico, imunoincompetente, ou seja, não tem uma competência, não tem uma resistência boa. Né? Então aí, imagina hoje... Essas doenças têm cura? Claro que tem. Tem antibióticos para hoje. Então é importante olhar, ver e buscar Sim. a cura disso, porque a evolução pode gerar uma meningite que pode levar à morte. O exemplo que você deu da sífilis, a sífilis lá no passado, lá no século passado, ela matava aqueles escritores importantes que nós tínhamos no Brasil, né? Gonçalves Dias e outros. E o médico na época sempre pensava, os professores me falavam isso, pensar sifiliticamente. O que significa isso? Pensar em sífilis. Porque tem algum Era sintoma? muito comum. Tem, tá? Tem a lesão genital, pode até ter lesão neurológica pelo próprio sífilis. Tem a lesão ao nível da medula, que o paciente tem. Olha que coisa também. Então, isso é importantíssimo. Eu quero só falar uma coisa, agradecer uma pessoa que eu adoro demais. Chama-se Tânia Veronese. Tânia Veronese, o pai dela era um grande professor, Ricardo Veronese, que fez um tratado de infectologia aqui no Brasil. E é a Bíblia de todos nós, médicos, que estudamos, gostamos e mexemos com infectologia. E eu ganhei esse livro atualizado da Tânia. E eu era estudante, eu ficava na biblioteca devorando esse livro. Então hoje eu tenho esse maior carinho quando eu recebi um tratado de infectologia do professor Ricardo Veronese, graças à filha dele que está viva e o neto dele também. Muito bem, lindo trabalho. Leiam, leiam. Acho que todo médico deve ler. Aliás, todo médico tem que ser assim, olha como esse médico maravilhoso que não se cansa de estudar e está sempre, além de estudar, estudando, divulgando, compartilhando todo esse conhecimento. Sou muito grata ao seu trabalho. Só queria falar uma coisinha, isso aqui, só para mostrar para vocês, uma coisa que esse aqui é o SARS-CoV-2, o vírus que vai causar Covid. Tá? Apesar de ter uma incidência grande, um grande número de óbitos, e isso aqui é um modelo de um vírus, tá? Não teve tanta meningite pelo coronavírus. Pelo coronavírus. Entende? Tem relatos, nós já pegamos alguns casos, eu já operei alguns casos, pacientes que tiveram sequelas, mas não é uma incidência. Mas não é o caminho natural da doença. Não é um boom, não tem aquele tropismo, ou seja, aquela afinidade pelo cérebro. Mas vamos que vamos, gente. Perguntas e respostas sobre meningite e eu abri para outras infecções, para outras doenças, para os outros medos, né, que assombram a humanidade, que a gente não quer ficar doente, né? Nunca, ninguém. Pois é. Eu acho que dinheiro não é o mais importante é termos saúde. Com toda o resto certeza. nós vamos atrás. Exato. Por que adianta ter dinheiro e não ter saúde?
Vai levar pra onde esse dinheiro? Bar da Terra? Não dá. Né? Bora pra tela. Miriam quer saber, se eu já tive herpes zoster, posso tomar vacina? Ah, adorei a pergunta. Pode sim, tem que tomar a vacina, né? Porque aquele vírus simplesmente ele estava adormecido. Quem já teve pode ter de novo. Pode ter de novo e pode recidivar, pode ter novamente. Né? Obrigada, Miriam. Próxima pergunta. É só uma coisa, a vacina do herpes zoster, como ela está na rede privada, ela não é barata. Tô sabendo. Tá? Ela não é barata, mas se tiver condições, principalmente passou da idade, porque a gente vai tendo algumas doenças com a idade, a imunidade vai diminuindo e tumores também às vezes podem estar chegando, então a gente tem que estar protegido. Ai, gente, quer saber? Hoje, quem me acompanha no Instagram, pode me acompanhar, vou me comprometer com vocês, porque eu tô atrasada com essa vacina, né? Porque tem que tomar a partir de 50, eu já fiz 53. Eu vou hoje, prometo que eu vou fazer até story para provar para vocês que eu vou hoje. Eu tenho que me comprometer para não esquecer, tá marcado aqui. Tá. Por volta das 5 horas, 4h30, 5 horas eu estarei lá. Vai doer muito? Não, é a dor da picada, né? Tá. Não podemos... É a dor do herpes zoster que dói, Agora, né? o herpes zoster é uma dor que a gente chama excruciante, é uma dor em queimação muito Ninguém grande. merece. E o problema é que, às vezes, no herpes zoster, você passa a doença, já não tem mais nenhuma lesão na pele, tá? E aí você vai ter uma dor que nós chamamos neuralgia pós-herpes zoster. Tá? Que é difícil controle, difícil tratamento, é uma dor geralmente que acompanha o nervo, ou na região torácica, ou na perna, existe até zoster na face. A minha vizinha, Dona Jo, maravilhosa, um beijo, Dona Jo, sempre assiste a Rede Vida, ela teve aqui, pegou os olhos, da lesão, da úlcera na córnea. Muito complicado. E é uma dor excruciante, é uma das piores dores. Tô comprometida com vocês, hein? Me cobrem, mas eu vou cumprir, é hoje. Ai, meu Deus. Mariana, quando podemos observar que a criança está com meningite só pela febre alta ou tem outros sintomas de perigo? O doutor falou, mas vamos repetir, doutor. Então, se for criancinha pequenininha com a fontanela aberta, tá? A moleira aberta, tá? Vê se essa moleira não está elevada. Se eu consigo abaixar direitinho, tá tudo bem. Não tem lá, não deve ter irritação meningia, ou a meningite. Né? Mas às vezes o vírus não dá, a meningite viral não dá tantos esses sinais e sintomas como dá na bacteriana. Então a moleira está elevada, a criança está com febre, está vomitando, está totalmente apática, né? Já não quer se alimentar, pode ter alguma diarreia, pode ter dificuldade de respiração, vá direto ao pronto-socorro que um pediatra vai ver. Perfeito, obrigada Mariana pela sua pergunta. Próxima pergunta, daqui a pouco eu vou abrir aqui para os nossos convidados. A gente não tem plateia, mas a gente tem uma mini plateia de convidados, de pessoas que vêm acompanhando nossos convidados. Então daqui a pouquinho tem pergunta daí, fiquem atentas meninas para passar o microfone para eles. Nádia quer saber, a meningite bacteriana é comum? Tem mais riscos de morte? Tem. Esse que eu queria falar para vocês. Meningite bacteriana é uma emergência médica. Tem que estar alerta, temos que estar atentos a todos esses sinais e sintomas. Seja criancinha, seja criança mais crescida, seja o adolescente, seja o adulto. Né? Porque pode morrer. E a que mais mata, tá, é a doença meningocócica. Que no Brasil, lá em 1971, 1974, nós tivemos uma epidemia. O Hospital Emílio Ribas não dava conta de tanto paciente que chegava. Por isso que eu acho que todo mundo fala que no Brasil tem uma referência muito boa de vacinação, mas vem por esse passado, esse trauma que o país teve. E era um período de ditadura militar ainda, que a coisa não poderia ser muito difundida. Gente, não precisamos de outros traumas para ficar atento e fazer a vacina. Então, eu acho que teve uma consciência coletiva naquela época que precisava ser vacinado, todo mundo ser vacinado, e a coisa veio vindo, e o Brasil ganhou aquele status de um país cuja vacinação era extremamente importante. Perfeito. Tá? Temos já alguém que quer... Como é que você chama? Chamo Edson. O Edson tem uma pergunta. Vamos ver qual é a pergunta do Edson. Sobre a herpes zoster. Tá. Meu pai teve um quadro de herpes zoster e, posteriormente a esse quadro, ele manifestou câncer de estômago e fígado. Eu queria saber se tem relação. Total.
Tem relação total. Ótima pergunta. Ou seja, o próprio vamos usar a palavra, o próprio câncer, ou a neoplasia, já mostrava uma diminuição da imunidade, da resistência do paciente. Então, com a diminuição dessa resistência, foi reativado esse vírus, né, que era o vírus lá da catapora, o vírus varicela zoster que nós chamamos, e eventualmente reativou e levou o herpes zoster. Tá? O outro exemplo que nós temos aí recentemente foi o cantor Justin Bieber, né? Que também teve uma paralisia facial por lesão lá do Mas foi do o próprio herpes vírus. zoster que provavelmente causou o câncer ou não? Não. São duas coisas Nenhuma relação. totalmente é porque diferentes. aquela região estava já fragilizada? O organismo estava com a menor resistência. E aí aquele vírus, dependendo do local, ou foi na perna, foi entre os arcos costais, ou foi na face. Onde é que foi? Foi na face. Então existe lá um nervo que chama nervo trigêmeo, que é o que traz a nossa sensibilidade. Olha, trigêmeo eu tenho 1, 2, 3, por isso que chama trigêmeo, dos dois lados. Tem um gânglio, então o vírus estava lá naquele gânglio, chamado gânglio de Gasser, é um termo técnico. Estava adormecido. Alguma coisa, resistência baixou, o câncer, e eventualmente o vírus apareceu. Ok. Ou a doença apareceu. Respondeu sua pergunta? Fica mais alguma dúvida? Não. Muito obrigada pela participação. Vamos voltar aqui. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, viu? Aqui, olha, Nádia, obrigada pela sua pergunta. Já foi respondida. José Costa quer saber, a meningite pode ser causada por Covid-19? Pode, mas como a gente estava falando, a incidência não foi muito grande. Eu já operei pacientes que tiveram problemas durante o Covid. E provavelmente foi uma lesão causada pelo vírus, mas não uma meningite como a gente vê em outros vírus, né? Então, tem uma incidência menor. Mas o que a gente mais vê são as consequências da inflamação, porque a Covid-19 é uma doença que a gente chama sistêmica, que acomete vários vasos cerebrais, vários vasos do organismo. E tem o vaso cerebral também. Então, hoje em dia, nós damos o nome de Covid longa, Covid tardia ou brain fog, que são as pessoas que ainda têm dores de cabeça, têm dores musculares, têm alteração da concentração. Então, são efeitos da COVID, do vírus SARS-CoV-2, que ele causou uma inflamação nos vasos. Tem relatos de meningite? Tem. Um número menor. Tá? Tem inflamação de vasos? Tem. Um número menor. Não foi essa loucura da própria doença, mas não teve tanta lesão cerebral. Perfeito. A gente está falando da importância da vacinação para várias doenças que podem levar à meningite. Tem algum outro tipo de prevenção importante para que a gente não tenha uma meningite? Tem. Eu acho que a prevenção existe. Eu vou dar um exemplo, tá? Existe um vírus chamado enterovírus, que ele é eliminado pelo intestino. Por exemplo, o vírus da poliomielite é um enterovírus. Então, essa higiene que as pessoas não têm, o saneamento básico que não tem. Então, eu posso ter vírus, eu tenho vírus no meu intestino, como você também tem vírus no seu intestino. E se você elimina num ambiente que não é salutar, você vai contaminar outras crianças que já têm uma resistência menor. E aí você pode ter a meningite por esses enterovírus. Agora você vê, né? É importantíssimo da gente fazer a higienização correta dos alimentos, né? Saber exatamente se a gente está fazendo da melhor forma possível, evitar alimentos crus no meio da rua, lavar muito bem as mãos. Porque nós sabemos... por mais que a gente cuide da nossa higiene, a gente às vezes espera que o outro cuide também e não é bem assim que acontece. Não, é o autocuidado que nós temos que ter. Nós somos um país, abaixo do Equador, como eu falei, ainda temos muita meningite por tuberculose, ainda tem muita meningite pela própria sífilis, mas também tem algumas doenças tipo neurocercose, que às vezes eu posso ter uma meningite pela neurocercose, que é o bichinho da carne de porco. Então, olha só o que eu tenho que ter. Eu tenho que cozinhar bem o alimento, não comer carne crua,
né? Nenhum tipo de carne crua, doutor? Evitar, Aí- né? aí Evitar. a gente- Aí qual a fonte dessa carne? Qual a E higiene? olha, hoje a gente vai fazer um quibe vegano, né? E não tem Sim. carne nenhuma. É. Mas a gente sabe que na culinária árabe tem o quibe cru, que é muito popular. Não é em todo lugar, mas o Brasil é gigante. Tem lugar que eu nunca nem viu um quibe cru, né? Mas assim, em lugares, em cidades grandes é muito comum, né? A gente tem a oferta do quibe cru. Tem agora, que veio da culinária francesa, como chama? Tartar de carne, que é a Tartar de carne batida, picadinha na faca, crua também. Eu até falo, tem algumas doenças que nós não podemos esquecer. Brucelose, que acomete cabras e acomete gado, né? É aquele leite não pasteurizado. Ali também tem bactéria. Uma certa bactéria pode levar até uma meningite pela não higienização, pelo não cuidado. Aí, de repente, você fala assim, eu vou tomar esse leite que eu tô tirando fresquinho da Não, vaca, tem que mas ter aí não cuidado. ferveu, aí não pode. Tá? Tem uma doença que às vezes as pessoas, não é tão comum no Brasil, mais comum nos Estados Unidos, chamada doença de Lyme, que é a mordida do carrapato. Tem uma bactéria lá que vai transmitir a doença do carrapato. Então nós temos que ter esse cuidado, essa higiene, leite fervido, leite pasteurizado, carne bem cozida, higiene das mãos, esgoto tratado. Infelizmente nós não temos para todos. Não é assim E aí vêm as infecções outras gastrointestinais e até mesmo a meningite. Vamos lá, gente. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima tem mais e mais informações e eu acho que você deve colar nele, sabe? Segue no Instagram, porque lá tem bastante informação também. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. É Vanderlei com W e Y no final. Quero marcar uma consulta. Ele é neurocirurgião, médico maravilhoso, respeitado, 35 anos de experiência, do Hospital Albert Einstein. Ele está no 11 99567 2313. 11 99567 2313. Toda a liberdade. Algum recado final? Vacinem-se. Isso que é fundamental. Eu vou tomar minha hoje. Tá? Vacinem-se. Tem a vacina da gripe, tem a vacina bivalente. Já tomei a quadrivalente da gripe, já tomei as minhas 5 doses de Covid. Eu acho que é falta do herpes fundamental. zoster agora. É fundamental. Irei hoje. Vacina protege a doença. E eu quero viver muito tempo. E a gente também quer que você viva muito tempo, que a gente precisa de você aqui, mas não demora, tá? Não, Volta depende logo. de vocês. Produção, traz rápido. Médico bom a gente quer perto, né?